Olá, alunos! E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, espero que na família de vocês também estejam todos bem. Eu vou estar explicando para vocês um pouquinho do nosso conteúdo da quinzena, conteúdo programático da nossa quinzena agora, tá? Que é sobre o texto literário e o texto não literário. A partir do primeiro ano, da primeira série do ensino médio, a gente começa a trabalhar muito a literatura, tá? E ela é parte essencial nas artes em geral. E uma coisa que vocês podem observar muito na literatura é que a literatura e a história, elas caminham lado a lado. A gente tem as chamadas escolas literárias. E sempre que muda de uma escola literária para outra, vai ter um embate histórico também, tá? Isso vocês podem observar ao longo dos anos agora do ensino médio, que a gente vai estar trabalhando as escolas literárias, sempre vai ter um embate histórico. Um exemplo que eu vou dar para vocês é o romantismo no Brasil. O romantismo no Brasil, ele começa com a proclamação da independência do Brasil. Então, assim, sempre vai ter um embate histórico caminhando lado a lado com a história. Então, não dá para a gente separar a literatura da história. Por isso que sempre que a gente for estudar as escolas literárias, que vai estar dentro dos textos literários, a gente vai estar trabalhando o contexto histórico, porque sempre aconteceu alguma coisa na história para poder dar início a essa parte, a essa nova fase da literatura, tá? Agora a gente vai começar com o básico, que é o texto literário e o texto não literário. A forma de representação da linguagem, a apresentação da informação, elas estão entre as diferenças do texto literário e o texto não literário. O que é isso? A forma de apresentação da linguagem. A linguagem, a forma de ser escrito o texto. Por exemplo, o texto literário, ele é mais subjetivo, ele é mais emotivo. E o texto não literário, ele é mais objetivo, ele é mais real, ele traz informações voltadas para a realidade, tá? O texto literário, ele é apresentado em uma linguagem pessoal, envolta em emoções, com lirismo, e os valores do autor ou do ser ou do objeto retratado. Então, é uma linguagem que ela vai ter uma carga de emoção muito grande, tá? É, Já o texto não literário, ele tem como marca a linguagem referencial e por isso também é chamado de texto utilitário. Por quê? Porque é uma linguagem objetiva. Ela não tem emoção, ela não tem subjetivismo, ela não tem lirismo, ela não tem nada, ela é simplesmente objetiva. Se a gente pegar um poema e uma notícia, o poema vai ser um texto literário e a notícia vai ser um texto não literário, porque ele também é considerado um texto utilitário. Ele é útil para a população, para a sociedade no momento. Em resumo, o texto literário ele é destinado à expressão. A expressão do objeto que está sendo retratado, a expressão do autor, a expressão do eu lírico. O texto literário ele é destinado à expressão, com a realidade demonstrada de maneira poética, podendo haver subjetividade, ou seja, emoção e fuga da realidade. E o texto não literário, ele é marcado pelo retrato da realidade desnuda e crua. É possível tratar sobre o mesmo assunto nas duas formas de texto e apontar o tema ao receptor sem prejuízo à informação. É possível trabalhar o mesmo tema de forma poética, ou seja, de forma literária, e também de forma não literária, tá? Sem oferecer nenhum prejuízo ao contexto, ao autor, a nada. Só que a forma da linguagem ser desenvolvida é diferente, tá bom? Denotação. A denotação é o emprego do sentido real, literal das palavras e expressões. A denotação ela está presente nos textos não literários. Já a conotação, que é o emprego do sentido subjetivo, figurado das palavras e expressões. O que é isso? Fuga da realidade. Então, o sentido conotativo é aquele que foge um pouco da nossa realidade e ele está presente nos textos não literários. Aqui eu fiz também um quadro para vocês mostrando as diferenças entre o texto literário e o texto não literário.
No texto literário, a linguagem empregada é de conteúdo pessoal, ou seja, é uma visão pessoal, é uma visão íntima, uma visão única do autor. Ela é cheia de emoção e valores do emissor e há o emprego da subjetividade, a fuga da realidade, a emoção, o valor do emissor, ou seja, ele escreve de acordo com as próprias impressões. Já no texto não literário, a gente tem o uso da linguagem impessoal, ou seja, ele não coloca as impressões, as opiniões dele sobre nada. É um texto objetivo, que tem uma linguagem objetiva e que essa linguagem segue em linha reta, ou seja, não tem emoção, não tem conteúdo pessoal, não tem nada. É só a questão da objetividade e da impessoalidade, porque não traz emoção, tá? Emprego da linguagem multidisciplinar e cheia de conotações, ou seja, vai fugir um pouco da realidade. Já no texto não literário, a gente tem a linguagem denotativa, que é aquela que é extremamente voltada para a realidade. No texto literário, a gente tem uma linguagem poética, uma linguagem lírica, expressa com objetivos estéticos na recriação da realidade ou criação de uma realidade intangível somente literária. Então, é a questão da fuga da realidade, é a questão de ter momentos recheados de emoções. Já no texto não literário, a gente tem a representação da realidade tangível, que é uma realidade palpável, uma realidade que a gente conhece, tá? No texto literário, a gente tem o primor da expressão, ou seja, o autor ele está sempre se expressando, é sempre a opinião dele. Já no texto não literário, tem a atenção e a prioridade é a informação. Então, a prioridade do texto não literário é informar, e a do texto literário é se expressar, expressar sentimento, expressar opinião, tá? Aqui eu trouxe também alguns exemplos. Eu trouxe o exemplo de um texto não literário para vocês conhecerem, para vocês terem noção do que é um texto não literário, tá? Esse texto não literário, ele traz informações, como eu falei para vocês, numa linguagem informal, aliás, impessoal, formal e objetiva, tá? Aqui o título, ó. História seca, fenômeno secular na vida dos nordestinos. Então, aqui pelo título você já percebe que vai falar de uma coisa mais voltada para a realidade, né? Porque a seca realmente é um fenômeno que assola os nordestinos há séculos, né? A história das secas na região Nordeste é uma prova de fogo para quem lê ou escuta os relatos que vêm desde o século XVI. As duras consequências da falta de água acentuaram um quadro que, em diversos momentos da biografia do semiário, chega a ser assustador. Migração desenfreada, epidemias, fome, sede, miséria. Os relatos de pesquisadores e historiadores datam da época da colonização portuguesa da região. Até a primeira metade do século XVII, quem ocupava as áreas mais interioranas do semiárido brasileiro, aqui ficou errado, semiárido. Semiárido brasileiro era a população indígena. Uma das primeiras secas que se tem notícia aconteceu entre 1580 e 1583. Esse texto está na revista IPEA, no ano 6, edição 48. É um texto antigo, sim, mas é real, né? Então, a gente pode classificar ele como um texto não literário, porque ele está tratando de uma linguagem, de uma forma objetiva, com uma linguagem impessoal, porque você não vê aí a opinião do autor, você não vê a emoção do autor sobre o tema, tá? Então, por isso a gente fala que é um texto não literário. Já o próximo texto aqui é o exemplo de um texto literário, que é um trecho de uma música do Chico Buarque de 1976, que fala: Meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita, mas como agora apareceu um portador, mando notícias nesta fita. Aqui na terra estão jogando futebol. Tem muito samba, muito choro e rock and roll. Uns dias chove, noutros dias bate o sol. Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta. Então você percebe que é um texto em primeira pessoa, que ele fala meu caro amigo, né? Primeira pessoa, o pronome pessoal aqui está em primeira pessoa, e ele está retratando emoções, né? Ele está pedindo perdão, ele está falando que a coisa aqui tá preta, ele está falando que as pessoas choram, né?
Então, é um texto que retrata emoção, é um texto que foge um pouquinho da realidade. Então, aí a gente tem clara a diferença de um texto literário para um texto não literário. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Qualquer dúvida podem me chamar, podem me procurar. Eu tô aqui para ajudá-los, tá bom? Tchau, tchau. Bons estudos e tudo de bom para vocês.